Fala pessoal, o Palpite do Chá aqui na área trazendo palpite de futebol para essa terça-feira, dia 16 de setembro. Vamos para cima. Pessoal, como é que foi o seu final de semana? Foi top? Foi com muitos green? O do palpite do Xande aqui, né? Do Xande aqui. Foi show o final de semana do grupo VIP do palpite do Xande. Quem tá lá no grupo VIP botou dinheiro no bolso, beleza? Vamos para cima. Denise botou a língua para fora e foi com força. Pessoal, começando nossos palpites dessa terça-feira. Primeiro jogo é o Atlético de Bilbao contra o Arsenal, jogo da Liga dos Campeões. O início, né, galera? Todo mundo zerado aqui, primeira rodada da Liga dos Campeões aqui, né? Nessa fase de final, né? Onde temos todas as equipes participando, não é mais fase de grupo, beleza? Pessoal, o Atlético de Bilbao vem de 3 vitórias e 2 derrotas como mandante. E o Arsenal vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E nos confrontos diretos entre eles não temos, considerando aí o mando de campo do Atlético de Bilbao. Eu acredito em um jogo para pelo menos 2 gols na partida. Acredito em jogo acima de 1,5 gols, com uma boa cotação para sair pelo menos 2 gols na partida. Esse é meu palpite mais provável. Acredito na dupla chance no Arsenal também. E também, quem quiser uma cotação maior, Arsenal com empate anula. E para os arrojados, vitória do Arsenal para vencer a partida com mais risco. Meu palpite de placar exato é 2-1 para o Atlético de Bilbao. Próxima partida, o PSV contra o Royal Union, o Santa Gilosa. Também é tudo zerado, né, galera? Tá início daqui da Liga dos Campeões. O PSV vem de 4 vitórias e 1 derrota. E o Royal Union Santa Gilosa veio de 3 vitórias e 2 empates. E os confrontos diretos entre eles, tivemos uma partida aí no mês 7, né? O PSV venceu pelo placar de 1-0. Eu vou acreditar novamente, como palpite mais provável, dupla chance no PSV. Acredito que o PSV pode conseguir um empate aí contra o Royal Union. Acredito em um jogo para pelo menos 2 gols também. Acredito em jogo acima de 1,5 gols. E quem quiser uma cotação maior, vai de casa com empate anula. Possível vitória do PSV, se precavendo com empate. E para os arrojados, vitória do PSV com mais risco. E meu palpite placar exato é 2-1 para o PSV. Próxima partida é o Al Hilal contra o visitante aqui. Liga dos Campeões da FC, da Ásia, né? Temos na classificação a primeira rodada para o Al Hilal e para o Al Duai. Eu acho que a pronúncia é meio complicada desse time. Vai ficar como visitante. O Al Hilal vem de 4 vitórias e 1 empate. E o visitante 3 derrotas e 2 empates. E nos confrontos diretos entre eles, 2 vitórias do Al Hilal e 1 vitória aí do visitante. Pessoal, aqui acredito na vitória do Al Hilal, né? Al Hilal quase não sai para vencer a partida. Esse é meu palpite mais provável. Palpite com mais cotação é Al Hilal para vencer e marcar mais do que 1,5 gols. Para os arrojados, acredito em um jogo acima de 2,5, mas aí já é com mais risco. Marquei 2,5 gols. Palpite placar exato 2-1 para o Al Hilal. 2-1 para o time da casa. Próxima partida, o Benfica contra o Qarabag. Temos o Benfica vindo de 4 vitórias e 1 empate. E o Qarabag vindo de 4 vitórias e 1 derrota. E não temos confronto direto entre eles. Acredito na vitória do Benfica. Meu palpite aqui é Benfica para vencer a partida. Acredito para o Benfica vencer e marcar mais do que 1,5 gols. Acredito no handicap asiático menos 1,5 contra o Benfica. O Benfica vencer com pelo menos 2 gols de diferença, mas já com um pouco mais de risco. E meu palpite placar exato é 3-1 para o Benfica. Próxima partida é a Juventus contra o Borussia Dortmund. Temos a equipe da Juventus vindo de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Dortmund vindo de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota também. Confronto direto entre eles, 2 vitórias da Juventus, 1 empate e 1 vitória do Borussia Dortmund. Todos os 5 jogos acima do 1,5 gols. Na verdade foram 4 jogos, né, acima do 1,5 gols. E 3 jogos deram ambos marcos, né? E todos os 4 jogos foram acima de 2,5 gols também. O pessoal acredita que um jogo... Vou acreditar em jogo abaixo de 3,5 gols. Vou acreditar que não sai 4 gols nessa partida, então vou de jogo abaixo de 3,5 gols. Acredito na dupla chance na Juventus com empate. Quem quiser uma cotação maior, casa com empate anula. Só vou nessas condições aqui nessa partida. Vou acreditar no possível placar exato de 1-0 para a Juventus. Próxima partida é o Real Madrid contra o Marseille. Temos o Real Madrid vindo de 5 vitórias seguidas.
3 jogos acima do 1,5 gols. E o Marcelo vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Confronto direto entre eles, tivemos 2 jogos, considerando o mando de campo do Real Madrid. O Real Madrid venceu as 2 partidas. Acredito na vitória do Real Madrid em um dos tempos, pessoal. Para o Real Madrid vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo, esse é meu palpite mais provável. Real Madrid para vencer um dos tempos. E quem quiser a cotação maior, vitória do Real Madrid. E acredito em um jogo também para pelo menos 2 gols. Acredito em jogo acima do 1,5 gols. E meu palpite placar exato é 3-1 para o Real Madrid. Próxima partida é o Tottenham contra o Villarreal. Temos o Tottenham vindo de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o Villarreal vindo de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E nos confrontos direto entre eles, tivemos uma única partida com o mando de campo do Tottenham, né? O Villarreal venceu fora de casa pelo placar de 4-1. Acredito em nenhum jogo para pelo menos 2 gols. Acredito em jogo acima do 1,5 gols para complementar um bilhete. Jogo acima do 1,5 é o meu palpite mais provável. E acredito na dupla chance no Tottenham. Que o Tottenham pode conseguir o empate jogando dentro de casa. Quem quiser uma cotação maior, Tottenham com empate anula. Beleza? Possível placar exato 2-1 para o Tottenham. Próxima partida, Copa Libertadores, Vélez contra o Racing. Jogo de ida, né? Agora nessa Copa Libertadores são jogos de mata-mata. Primeiro jogo aqui entre Vélez e Racing. O Vélez que vem de 4 vitórias e um empate. E o Racing vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Confronto direto entre eles, 2 vitórias do Vélez e 3 empates. Tivemos 2 jogos acima do 1,5 gols, 3 jogos abaixo. E tivemos 4 jogos abaixo de 3,5 gols. Acredito em um jogo disputado. Eu acredito em um jogo abaixo de 3,5 gols, como palpite mais provável, para não sair 4 gols nessa partida. Eu vou de jogo abaixo de 3,5 gols. Palpite arriscado, vou arriscar no empate seco aqui. Esse é meu palpite arriscado, empate. E meu palpite placar exato é 1-1. Próximo jogo, Lanús contra o Fluminense, jogo de ida. Temos o Lanús vindo de 4 vitórias, né? São 4 vitórias e um empate. E o Fluminense vem de 2 derrotas, 2 empates, apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos que fez como visitante. E não temos confronto direto entre eles, considerando o mando de campo do Lanús. Pessoal, aqui eu acredito também em um jogo para poucos gols. Vou acreditar, não tão poucos gols, né? Vou acreditar em um jogo abaixo de 4 gols. Vou acreditar que não sai 4 gols. Esse é meu palpite mais provável, para não sair jogo abaixo de 3,5 gols. E acredito na dupla chance aqui no Lanús. Vou acreditar que o Lanús consegue um empate jogando dentro de casa. Não vou arriscar mais do que isso nessa partida, pessoal. E meu palpite de placar exato, vou de 2-1. 2-1 Lanús. Pessoal, esses foram os nossos palpites para essa terça-feira. Se você chegou até aqui e gostou do palpite, pessoal, não custa nada se inscrever no canal, deixar um like e um comentário, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha. Vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP. Beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galerinha. Vem com show, vem com o Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha? Tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha. Beleza? Pessoal, complementando as informações do nosso grupo VIP, né? Apenas R$19,99 mensal. Tem 7 dias para testar. Testou, gostou, continua. Testou, não gostou, pede a devolução do seu investimento. Agora, galerinha, vem pro grupo VIP. Só melzinho na chupeta. Vamos para cima. Como participar? Tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Pessoal, minha sugestão de bilhete para essa terça-feira. Vou na vitória do Benfica. Benfica para vencer a partida. E vou na vitória do Real Madrid. Real Madrid para vencer a partida. Essa é a minha sugestão de bilhete para essa terça-feira. Vitória do Real Madrid e vitória do Benfica. Pessoal, eu desejo para vocês uma excelente terça-feira com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E vem com o Xande, porque o Xande é show.